Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula falaremos sobre a geometria espacial. Aula muito importante para você, aluno do terceiro ano do ensino médio, que precisa resolver as questões do seu plano de estudo tutorado, ou seja, do seu PET da semana de número 4. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula que é postada diariamente aqui no nosso canal. Peço também que você possa compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, para que assim o nosso trabalho, o nosso canal possa ajudar o máximo de pessoas possíveis, ok? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a geometria e suas medidas. Esse é o eixo temático que vai abranger essa nossa aula de hoje, ok? Vamos falar também sobre os prismas e cilindros, sobre as pirâmides e cones e também sobre as planificações de figuras tridimensionais. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender a questão dos sólidos geométricos. Em geometria, sólido é uma figura o quê? Tridimensional. Por que tridimensional, professor? Porque ela possui 3 dimensões. Quais são elas? Comprimento, aqui ó, comprimento. Qual a outra? Largura. Qual a outra? Altura. Então, qualquer figura que possui comprimento, largura e altura, então essa figura ela é chamada de sólido geométrico. Tranquilo? Então vamos lá. Eis aqui a representação de alguns sólidos geométricos para você. Ó. Aqui nós temos a esfera, aqui nós temos um cubo, aqui nós temos um cilindro e aqui nós temos um cone. Ok? Então vamos lá. Continuando, nós vamos dividir esses sólidos geométricos em 2 tipos. Um deles é os chamados poliedros. O que é um poliedro? Poliedro, do latim poli, quer dizer o quê? Muitos. E edro. Edro quer dizer face. Então, podemos dizer que os poliedros são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro. São eles o vértice, aqui, ó. Então são essas quininhas aqui, são os vértices. Que mais? As arestas, que é a distância entre um vértice ao outro, ó. São chamadas arestas. E as faces. No caso aqui nós temos a representação da face. Okay? Então todo poliedro possui essas 3 coisas. Vértices, arestas e faces. Se não é poliedro, nós chamamos então de corpos redondos. Por que corpo redondo? Porque são sólidos geométricos cuja superfície apresenta pelo menos uma parte com forma arredondada. Então, se tem uma parte com forma arredondada, é chamado de corpos redondos. Aqui eu tenho a esfera, aqui eu tenho o cilindro e aqui eu tenho o cone, ó. Nesse caso, todos os 3 são chamados de corpos redondos. Continuando aqui, falando dos sólidos geométricos, isso aqui nós temos exemplos de poliedros, não é isso? Esse poliedro aqui ele é chamado de prisma. Okay? Qual a característica de um prisma, professor? Ele possui as bases paralelas e iguais. Ó. Okay? E o prisma recebe o nome de acordo com a sua base. Ó. Que prisma é esse? Perceba que a base dele é um triângulo, então é um prisma triangular. Perceba que esse prisma aqui ó, tem como base um pentágono, então é um prisma pentagonal. Esse prisma aqui tem como base aqui ó, um quadrilátero, ok? Então nesse caso aqui ele é chamado de paralelepípedo. E esse prisma aqui, ele é um prisma quadrangular regular, também conhecido como um cubo, porque ele tem todos os lados com medidas iguais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as pirâmides. Qual a característica de ser uma pirâmide? Porque a partir de um ponto, todos os vértices ó, da base, eles ligam um único ponto fora dessa base. Por isso que nós temos uma pirâmide. E a pirâmide também recebe o nome de acordo com a sua base. Nesse caso aqui eu tenho uma pirâmide triangular, porque a base é um triângulo. Uma pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono. Uma pirâmide retangular, porque a base vai ser um retângulo. Ok? Tranquilo?
Então, vamos avançar nos nossos conceitos. Aqui eu tenho um cubo. Perceba que esse cubo ele foi aberto, ó. Quando isso acontece, significa que nós temos um cubo planificado, uma figura geométrica planificada, nesse caso o cubo, não é isso? E o que é uma planificação? É a figura plana capaz de ser usada para se construir a respectiva figura espacial. Então, a partir desta figura aberta aqui, ó, se a gente fechar ela, a gente consegue chegar a um sólido geométrico. Então, essa daqui eu posso até dizer que é a planificação de quem? A planificação do cubo. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, falando sobre algo importante, que é o cálculo, ok? Você pode calcular a área total ou até mesmo o volume. De quais figuras? No caso aqui nós temos de prisma e cilindro, que a formulazinha é praticamente a mesma. Como é que se calcula a área total? A área total é 2 vezes a área da base, que nós temos 2 áreas da base, não é isso? Mais a área lateral aqui, ó, essa área lateral. O cilindro da mesma forma. A área da base são 2 bases. Vou calcular aí 2 vezes o valor de cada base, de uma das bases, mais a área lateral. E o volume? O volume é sempre a área da base vezes a altura. Agora, no caso da pirâmide do cone, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. E o volume? O volume é sempre a área da base vezes a altura dividido por 3. Ok? Tranquilo? Então é isso aí. Agradeço por você ter assistido até aqui. Se ficou alguma dúvida, assista novamente com calma para que você consiga conhecer todos os conceitos, tá bom? E aí, me diz aqui nos comentários o que você achou e o que você está precisando para eu poder estar buscando te ajudar cada vez mais. Te digo também que se você não deixou o seu like, deixe o seu like para poder fortalecer o canal. Todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, nós temos o quiz do PET. Então venha para você aprender ainda mais sobre conceitos matemáticos, ok? E também para que você possa recordar aí o que está sendo estudado todas as semanas nos nossos PETs. Tranquilo? Vou deixar as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade. Ó, tchau, tchau e fui!